Anderson, fazendo esse apanhado, né? A gente comentou com o Davi, né? Você falou aí sobre Davi. A gente comentou com o Davi também a respeito desse ponto, né? O último bate-papo que a gente teve aqui sobre louvor, adoração, música, ministério, né? E a gente de fato percebe que há uma fragilidade também, né, dentro das igrejas, né? Em Vias você vai em uma determinada congregação onde você vê muita técnica. Sim. Né? Você vê um robusto ministério, né, onde existem pessoas com muito conhecimento, com muita didática a respeito de música. Em contrapartida, você chega em alguns outros ministérios, como bem disse o pastor Fabrício aqui, né, que não tem. Sim. Você chega lá, até você encontra uma bateria, tem um violão lá encostado, mas não tem músico. Né? O que, na verdade, falta? Né? Falta, sei lá, o pastor, que é o líder ali, né, de repente se dedicar a esta parte, ou o que na verdade falta é justamente essa unidade, né, de, sei lá, de repente um líder tá ali e tal, ele tá receoso de se abrir e tal. Existem até congregações que contratam músicos, né? E eu vou deixar para a gente entrar nesse tema depois, que é um tema até um tanto quanto polêmico, né? Há igrejas que contratam músicos, né, que se dizem cristãos, mas você vira e mexe e vê o cara fazendo um barzinho, tocando secular e tal, etc. E termina trazendo esse pessoal para dentro da igreja, né? No seu ponto de vista, o que é que falta? Né? Porque em algumas tem o excesso, em outras não tem nada. Eu vou resumir com uma palavra só e vou justificar: investimento. Para mim falta investimento. E eu vou trazer para você um exemplo real. Na minha igreja, meu pastor ele sempre teve essa preocupação com louvor. A igreja tem que ter louvor. Ok? Pronto. Então, o que ele fez? Ele pegou ali o João Cruz, né? E aí comprou um monte de violão e falou: vou ensinar todo mundo na igreja a tocar violão. Quem quiser chegar aqui para tocar violão, só chegar aqui que o João vai ensinar. Pegou todos os jovens e fez isso. Né? Foi uma experiência que eu tive o prazer de ter, que Deus me deu essa oportunidade de fazer dentro da igreja, que eu nunca tinha feito. E aí Joel foi ali, meu pastor sempre preocupado com isso, né? Tem que ter música, tem que ter músico, tem que ter formação, tem que ter música, eu quero que tenha louvor aqui, eu quero que tenha abrindo a abertura do culto com louvor. Então ele investiu. E aí ele investiu no ensinamento base do violão. Aí depois eu cheguei na igreja, no meio desse processo, para congregar com ele. Ele falou: tá ali os meninos com violão ali, ó. Aí eu falei: vamos fazer o quê? Vamos montar uma ministério de louvor. Eu falei: vamos montar. E aí ele pegou e das pessoas que estavam na igreja, você sabe que você pega 10 pessoas tocando violão, você vai tirar 2, né? 2 vai chegar lá daqui a um ano, né, prontas para tocar de verdade. Umas vão ficar pelo caminho, umas vão mudar de instrumento, vão dizer: não é comigo, né? A gente sabe que exige ser músico exige uma disciplina que não é todo mundo que consegue abraçar essa disciplina. E ali a gente fez com vários, e vários se desenvolveram, e aí Deus puxou os frutozinhos, né? E ali frutificou. Aí saiu um guitarrista, saiu um violonista, saiu um cara do violão, saiu um baixista, saiu um tecladista, e o Ministério de Louvor estava formado, trabalhando com jovens. Verdade. Eu pude acompanhar esse processo de perto, né? Eu acho que no início da formação dos meninos foi uma das primeiras experiências que vocês tiveram tocando fora. Foi de um dos cultos que eu fui pregar e levei a banda. E eu acompanhei de perto ali a evolução da banda. Eu acho que o ponto crucial é esse. É você ter uma escola de músicos. Ter não só uma escola, mas várias escolas. Isso. Né? Eu tenho uma plena convicção de que esse precisa ser um compromisso do ministério. Sim. A questão do louvor e da adoração, ela precisa ser tratada, né? A gente sabe que a produção de fé é através da palavra. Sim.
O que vai produzir a fé no meio do seu coração é o Evangelho de Cristo. Sim. Né? Verdade. O exercício, a obra, ela vai fazer a manutenção da sua fé. Agora, a Bíblia, ela nos direciona também a adoração ao Senhor. Então, os ministros de louvores, eles precisam ser treinados, ser capacitados para saber conduzir isso daí. Sim. Então, da mesma forma que eu tenho um curso de teologia, da mesma forma que eu tenho um curso de homilética, que eu vou ensinar uma pessoa como se portar, como pregar, nós precisamos ter escolas de ministros. Sim, Nós precisamos ter pessoas aptas para ensinar, para formar novos levitas. E isso não só um compromisso com a estrutura ministerial ou para entretenimento da juventude, mas como um compromisso em prol da Igreja de Deus. Então, esse trabalho que foi feito, né, aproveitar e mandar um abraço aí para o pastor Roberto, foi um trabalho espetacular. É um trabalho que todo ministério deveria fazer. Principalmente aqueles que têm uma dimensão financeira e de recurso diferenciado. É porque eu vejo assim, ó. Eu vou em igrejas tocar que não tem ministério de louvor, que não tem músico, e o pastor fica, é que eu queria ter um músico aqui. Eu já falei com alguns, eu falei, pastor, faça igual foi feito na minha igreja, bote uma escola de música aqui. Compra um bocado de violão, joga aqui dentro, puxa um monte de menino que você vai ter, em 2 anos você vai ter um ministério de louvor aqui. Pega uma pessoa boa que consiga trabalhar. E quando a gente fala nesse investimento, não é só investimento na questão musical. Velho, a gente está numa... Eu abro um parêntese, que isso foi uma experiência que eu tive, foi um choque de realidade para mim. Eu acho que essa é a primeira vez eu converso com o Fabrício que a geração que veio depois não superou a geração anterior. Tá? Então, os jovens de hoje, cara, eles não são... eles não são... Eu não sei o que aconteceu no meio dessa época, dessa década de 90, nessa década de 2000, de 2000 até 2010, amigo. Não sei o que aconteceu, mas você pega essa galera dessa geração, velho, você fala assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu tenho 38 anos, o menino é mais cansado que eu, tem mais sono que eu, menos motivação que eu faço 10 coisas, ele não faz nenhuma, entendeu? Então, tipo assim, eu trabalho, eu estudo, eu toco, eu vou pra igreja, eu cuido da minha casa, da minha família, faço um monte de coisa, esse menino só vai pra escola, cara, e chega aqui e não tem condição de... dormindo. Fala, meu Deus, o que é que tá acontecendo com essa geração? Então, a gente tem que aprender a combater isso também, porque muito do reflexo que a gente chega em muita igreja hoje, antigamente, eu lembro que antigamente tinha muito músico, né? Eu lembro que, tipo, eu saía pra tocar em uns lugares e ficava já um ministério de louvor calmo lá, tinha uns 3 na igreja. Hoje em dia não tem. Por quê? Porque essa geração, ela meio que se perdeu com relação a isso. Mídia social, né? Consumiu o tempo delas, né? Essa questão da cultura pop. Cara, eu tive que entrar no meio desse negócio aí, cara, entender tudo isso aí pra conseguir trazer essa galera pra mim. Tive que aprender tudo, tive que voltar lá, aprender o que é mangá. Eu sempre soube, né? Eu sempre gostei dessa parte. Mas eu tive que voltar lá e entender o que eles estão fuxicando, o que eles estão cutucando, o que eles estão mexendo, por que eles, em vez de estar tocando violão, estão mexendo no celular, o que é isso aí? Então, tipo assim, o trabalho hoje para você formar um músico, ele é dobrado. Sim. Eu acho que esse ponto que você tocou, Anderson, é crucial. Eu tenho muitos amigos pastores que eles têm aquela coisa assim, eles já têm uma grande quantidade de responsabilidades, né, com a questão da palavra, com a gestão da igreja, desde de secretaria financeiro, a gestão administrativa da igreja, aos departamentos. E aí, quando você vem para a questão da música, você gera uma certa resistência. A maioria dos que eu conheço tem uma certa resistência. Uma vez eu lembro que nós fomos com uma banda para tocar em uma outra cidade. Aí o cara foi e apresentou o pessoal da banda. Eu iria pregar no culto e estava acompanhando a banda também. E aí os caras chegou e falou assim: fulano, olha os meninos aqui da banda, mas esses aqui é crente. Aí o cara deu risada assim: mas é crente, é cristão de verdade mesmo?
Porque para eles lá, pelo menos dos que eles tinham recebido, tinha aquela coisa, esses caras aí toca música do mundo, como o Everson falou, faz barzinho. Esses caras não são levitas, são só músicos, tocadores, que a gente acaba aceitando para tocar aqui na igreja. Então, muitos pastores que eu conheço hoje, eles não conseguem entender a realidade do músico, não conseguem entender a realidade dessa juventude. Então, pelo fato de não conhecer da música, não entender a realidade do músico, não entender também a questão espiritual que está sobre o músico, sim, né? Não entender a questão das tentações que o músico passa, que por mais que alguém diga que isso é doutrina de identificação ministerial, mas eu acredito que é assim, certo? É uma repressão espiritual diferente para o músico. Eu acho que existe uma retaliação diferente para o músico, para a pessoa que está no altar, para a pessoa que está se envolvendo com a adoração. As pessoas, na minha convivência de ministério, que eu conheço, que teve maiores problemas de tentação, de não se manter fiel, de não se manter santo, eram músicos. O cara, quando se afastava da música, parece que a repressão espiritual passava, reduzia. Quando o cara estava no altar, estava no microfone, estava conduzindo. E nós não vamos entrar em mérito nenhum, mas quantas pessoas que passaram pelas igrejas da nossa cidade, sendo usado de maneira extraordinária. Eu já vi situações de ministros que, sem fazer absolutamente uma oração, simplesmente com a ministração do louvor e da adoração, Deus operar milagres. Gente ser curada, gente jogar a muleta fora naquele ambiente de adoração. A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. Então eu acredito sim que existe uma ação do inferno de maneira estratégica contra os músicos. Porque quando você consegue ter um ministro de louvor que tem a visão do levita, que tem a visão do diácono, que entende que ele é servo, que entende que ele não é estrela e que ele é o condutor da adoração, as coisas fluem. Um ambiente de adoração, o Espírito Santo vem e opera. Então, muitas lideranças, muitos amigos, pastores, por não entender essa questão espiritual, por não entender a realidade da vida do músico e não querer, às vezes, lidar com o trabalho, porque eu digo a vocês, eu estava conversando com o Everson aqui antes da gente começar o episódio, e não é fácil. Eu sei que vocês são da música, eu sou da palavra, mas não é fácil lidar com músico. Eu falo como pastor. Tem. As ovelhas mais rebeldes que eu tenho hoje, que me dá mais dor de cabeça, que fala assim, filho, faça isso aqui, filho. Não, eu sei como é, eu sei mais que você. Não, filho, é por aqui, ó, para fazer isso aqui. Eu vou parar. Eu não aguento mais. Todos estão relacionados à música.